houve ontem 2 reuniões com o ministro Haddad, do presidente Lula. Havia uma expectativa, porque o próprio Lula disse que uma das reuniões seria para tratar da questão do câmbio, do dólar. Naquela lógica da teoria da conspiração, do movimento especulativo. Ficou para mim posto que ele desistiu, abro aspas para ele, desistiu de fazer alguma coisa relativamente a esse movimento especulativo. E essa coisa que ele não revelaria, vocês se lembram disso, falamos sobre isso aqui ontem, não revelaria para não alertar os adversários. Essa beligerância sai do radar e entra esse aqui, compromisso desse governo desde 2003 com a responsabilidade fiscal. O que o presidente fez, portanto, vou considerar que seja isso, contra esse movimento especulativo, foi baixar o tom, certo? Segurar um pouco a onda. Não investir contra o presidente do Banco Central, falar algo, ainda que nesses termos do gasto necessário, aplicar o dinheiro necessário, ainda que nesses termos que para mim não mudam nada, mas foi bastante para que o componente Lula, que a componente Lula no fazer preço, no fazer dólar, no avolumar do dólar, isso bastou, muito puxado pelo movimento internacional, para que o dólar perdesse um pouco de vigor. E aí vem, ao fim dessa reunião, do presidente Lula com seus ministros, com o ministro Haddad, veio o ministro Haddad dizer que o presidente mandou preservar o arcabouço fiscal. Está aí na matéria do Estadão que o Jefferson Perleberg destaca na nossa transmissão com imagens. Aliás, a manchete, porque foi o que o presidente, foi o que o ministro disse, recado do presidente, a manchete é mais ou menos igual em todos os jornais. O Alex Martins, pô, Alex, essa piada é minha, eu tô com ela pronta aqui, eu preparei isso e você se antecipou a mim. Haddad diz que Lula mandou preservar arcabouço fiscal e anuncia corte de 25,9 bilhões em despesa em 2025. Olha, o presidente manda preservar arcabouço fiscal tarde demais, só se for mumificando. A preservação de um defunto, a preservação de um cadáver, aliás, fedido, porque já está morto desde que surgiu, estamos falando, portanto, do ano passado, natimorto, arcabouço fiscal, para ser preservado agora só embalsamando, só, sei lá, mumificando. Só pode ser isso, nessa altura do campeonato. O ministro Haddad, aí você vai entrar no detalhamento do que disse o ministro, né? Lula mandou preservar o arcabouço e aí tem esse anúncio de corte de 25,9 bilhões, quase 26, em despesas para 2025. Esse é o lead, né? É a manchete, é o que há de mais importante. Estão preparando o orçamento do ano que vem, e é para esse orçamento do ano que vem que quase esses 26 bilhões serão cortados. Aí eu pergunto, você, gente boa, que acreditou no arcabouço fiscal, no natimorto fiscal, esse a ser embalsamado, esse a ser mumificado, você que acreditou nessa conversa, já ali havendo nele todos os elementos postos da sua inviabilidade. Não tinha como aquela conta fechar. Não é que em algum momento houve. Né? Não é que em algum momento a engenharia do arcabouço fiscal fizesse sentido mínimo. Até quem faz mal conta, como eu, fazia uma conta simples e via que não fechava. Que os instrumentos para o controle da matéria fiscal apresentados não eram suficientes, alguns dos quais nem disponíveis eram a rigor. Porque vejam essa coisa da arrecadação. É o principal, é o único mecanismo disponível com algum grau de efeito para rebater o aumento da despesa. Mas, meu Deus do céu, a arrecadação faz aumentar a despesa. E estava lá para todo mundo ver desde sempre. Você que acreditou no arcabouço fiscal, esse a ser mumificado, o presidente mandou mumificar o natimorto fiscal. Você acredita nesse corte de gastos proposto pelo governo Lula, pelo ministro Haddad?
Porque se você entra no detalhe, não há detalhe. Certo, então vamos cortar quase, vou dizer, 26 bilhões em despesas para o ano que vem. 2024 eles vão ter que fazer bloqueio também, mas estão enrolando esse anúncio, vão esperar o final de julho para ver o que fazer. Terão de fazer. E não será contento. Nós estamos falando aqui de perfumaria, certo? De tentativas de soluções que não pegam na veia do problema, porque não são soluções estruturais, sendo urgente rever gastos, claro, só depois do ano eleitoral. Então não é tão urgente assim. Certo? Nós não vamos, não, agora em 2024, veja bem, tem PAC aí, temos que fazer a economia se mover artificialmente, não vamos mexer nisso, não. 2025. Mas pode ser que tenhamos de fazer alguma coisa antes ainda em 24. Qual o detalhamento da redução de despesas? Detalhe para nós. Quais serão os ministérios tocados? Não, tem uma questão ética aí. Só será detalhado depois, porque antes precisam, tudo feito no improviso, precisam os ministérios a serem afetados, comunicados pela Casa Civil, pela Fazenda, sobre como será isso. Todo mundo sabe como será isso. Estamos, de novo, falando sobre aquela revisão de gastos da ordem do previdenciário, gastos indevidos. Estamos falando, portanto, da revisão daquelas, 800 mil inscrições, aqueles 800 mil benefícios que seriam indevidos, que derivariam de algum grau de fraude, pessoas recebendo dinheiros sem necessidade, alguma burla ao sistema. Então, o governo pretende levantar essa grana de quase 30 bilhões, revendo, portanto, nas margens, nas bordas das despesas previdenciárias, como BPC, auxílio-doença, também isso está interditado, como interditados estão as revisões dos pisos da saúde e da educação, das indexações, como também está interditado, aí sim, a revisão estrutural do atrelamento da Previdência, da despesa da Previdência, ao aumento do salário mínimo. Andreasa, você é cruel. Não sou cruel, é o mundo real. O presidente Lula tem um compromisso do aumento do salário mínimo, aumento real, o critério é associado ao PIB dos últimos 2 anos, mais inflação, tem uma equação aí, é o compromisso dele. Só que, portanto, para o salário mínimo, para quem está trabalhando, para quem está, nesse momento, produzindo. Isso é uma questão adulta que precisa ser enfrentada. Não é uma questão de desumanidade, é uma questão adulta. Então, se você aumenta o salário mínimo assim, você aumenta na mesma proporção, sob a mesma lógica, da mesma intensidade, com o mesmo montante, com a mesma estrutura, a remuneração daqueles que não estão na ativa. Essa conta não fecha. Pô.